Olá, empreendedores, olá, empreendedoras, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês de 3 coisas que você precisa saber, entender, aprofundar para não quebrar a tua empresa. No momento que você for abrir uma empresa, ter o seu próprio negócio, você que já tem o teu próprio negócio, esse vídeo vai te ajudar também a pensar sobre esse assunto. Você precisa entender essas 3 coisas que podem fazer a diferença depois, que você abrir a sua empresa para você tocar o seu negócio. Bom, se você está chegando agora, já se inscreva, ativa o sininho aí, pode ativar o sininho, ativa o sininho porque você não vai se arrepender não. Você vai aprender muitas coisas do canal aqui. A gente já tem mais de quase 1.300 vídeos ajudando empreendedores em todo o Brasil, 10 milhões de visualizações. Então tenho certeza que graças a Deus nós já ajudamos muita gente. Olha só, agora o joinha é muito importante. Se você deixar esse joinha para mim, gratidão. Por ele, porque ele faz a gente chegar a mais pessoas também, então deixa seu like já pra gente aí. 3 coisas, vamos lá. Primeiro de tudo, gente, antes de abrir uma empresa, você tem que entender o seguinte: não dá para você entrar num terreno minado que você não sabe onde estão as minas. Você vai perder o teu pé, você vai ser fuzilado, não adianta você entrar. E o empreendedorismo é um campo realmente minado. Porque quando você pega as empresas que quebram no Brasil, mais de 50%, 70% quebra em 5 anos, você está entrando num campo minado. Se você não tiver um radar para você saber onde estão as minas, uma hora você vai ficar sem perna, entendeu? Uma hora, e a perna é o quê? É falta de dinheiro, né? A perna é você quebrando o teu negócio, é você deixando o seu sonho pro lixo. Você precisa ter de conhecimento. Então é o seguinte, quando você for empreender, como você for abrir o seu próprio negócio, não entra nunca nesse negócio sem conhecê-lo. Ontem, eu estava até falando, esses dias, no final de semana, na verdade, eu estava falando com um tio meu sobre essa questão de conhecer o que você vai fazer. Vamos dar um exemplo. Você quer abrir uma lanchonete na tua cidade, porque você vê como uma grande oportunidade, mas você nunca trabalhou em lanchonete. Então o ideal seria que você entrasse numa lanchonete para trabalhar, em qualquer função ali, e percebesse o ambiente, como ele funciona, para você entender essa sistemática, né? E quanto mais conhecimento, quanto mais responsabilidades você exercesse dentro dessa lanchonete, ia te capacitar para que você possa fazer realmente um bom trabalho quando você abrir o seu negócio. Uma outra coisa que você tem que pensar é assim, você também pode, por exemplo, você quer abrir uma lanchonete, você também pode começar a frequentar uma lanchonete que você tem como referência, mais vezes, mas bem mais vezes, tomar uma água, tomar um refrigerante, e conhecer o dia a dia, ficar de olho no atendimento, ficar de olho no público-alvo que as pessoas que entram lá, o tipo de produto que eles estão vendendo, os produtos que você vê que as pessoas estão mais comendo na mesa, tudo isso vai te dando um parâmetro para que você possa entender como é que funciona uma lanchonete. Agora, simplesmente assim, eu trabalho no escritório e aí eu vou querer abrir uma lanchonete. Vi um vídeo aqui na internet, vi que funciona super bem, dá dinheiro, vou abrir lá a lanchonete. E aí o que acontece? Eu simplesmente desprezo essa necessidade de conhecimento e vou lá e abro. O que acontece? Você vai fazer uma curva de aprendizado. Vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo. Só que às vezes se dá errado, dá certo, você quebra a tua empresa. Você não aguenta, você não tem fôlego financeiro para ficar errando e acertando até que o teu negócio funcione. Então é importante que você tenha conhecimento. O primeiro item é conhecimento. Se você não conhece profundamente o teu público-alvo, os produtos, o que você vai entregar, o teu serviço, enfim, se você não conhecer isso muito bem, você está correndo um grande risco. Então, não seja totalmente otimista ao ponto de pensar que tudo vai dar certo. Se você não se preparar, se você não tiver conhecimento, por favor, não erre nesse ponto. Uma outra coisa importante que você pode já ir estudando quando você estiver visitando lá essa lanchonete, que a gente está pegando como exemplo para abrir, é para você ver o local. Tem muita gente, por incrível que pareça, que acaba alugando o local, reformando o local, investindo, e quando ele percebe aquele local não pode ser liberado para aquela atividade que ele está querendo. Ele fala, Altair, mas tem uma lanchonete do lado, eu vi um restaurante, eu vi um bar. Pode ser que aquela lanchonete, aquele bar, aquele restaurante esteja ilegal. Ou ele abriu na época que a lei de zoneamento permitia, e aí manteve aberto. E agora a lei de zoneamento não permite mais a abertura daquela atividade naquele local. E aí? Você investiu, colocou seu dinheiro, já foi abrir empresa e agora você não consegue ter licença de funcionamento naquele local. Ou seja, todo o teu investimento perdido. Então, primeiro lado, ver essa questão da viabilidade. Uma outra coisa, ver se já existe atividades parecidas no local, porque é muito difícil você criar um novo público, demora muito tempo. Então, quando você tem, por exemplo, você abre um negócio numa praça de alimentação, você tem certeza que as pessoas já vão lá comer. Então, se você tem um diferencial, se você faz uma propaganda, se você tem uma aparência que atrai aquelas pessoas, você já vai começar vendendo. Agora, pensa você num lugar, numa rua onde não tem nenhum restaurante.
pode ser uma grande oportunidade, como pode não ser. As pessoas não estão acostumadas a comer ali. Então, estudar essa questão do local é muito importante, seja você uma lanchonete, um restaurante, qualquer prestação de serviço que você dependa que o teu público passe por ali ou frequente o local físico para que você possa vender. Então pense muito bem nisso. E por último, para que você tenha bastante sucesso quando você abrir a sua empresa, é calcular o investimento. Agora, eu tenho certeza que quando a gente fala de cálculo de investimento, nós fazemos projeções. Se você não tem nenhuma experiência no negócio que você está abrindo, é mais atenção ainda nesse cálculo. Por quê? Porque você não conhece o fluxo, você não conhece esse fluxo financeiro daquela atividade, o tempo que você vai precisar de maturação do teu negócio para você começar a faturar, quando você consegue escalar, porque quando você conhece o negócio, você sabe, olha, geralmente quando você abre um negócio, os 3 primeiros meses é muito ruim, no 6º mês você já começa a ganhar um corpo e em 1 ano você já está conseguindo pagar as suas contas. Eu já vi uma franquia que é assim, já vi ali uma outra empresa que trabalha no meu segmento que também é assim, ou seja, você tem um histórico que pode comprovar mais ou menos para você que você vai esperar aquele tempo. Agora, quando você não tem nada disso, fica quase difícil de você, fica, na verdade, quase impossível você calcular claramente o teu fluxo financeiro, o capital de giro necessário, porque você não sabe como efetivamente aquele faturamento vai entrar. Você estima que ele vai entrar, mas é um tiro no escuro quando você simplesmente estima por estimar, ou seja, você não tem nenhum histórico, você não tem nada que garanta que de verdade em 1 ano aquilo vai acontecer. É outra coisa também que quebra muito a empresa. Por quê? Porque quando o momento que você está abrindo a tua empresa e você não tem essa visão, você vai colocar dinheiro, vai se esforçar, mas você pode colocar tudo a perder. Por quê? Porque aquela tua previsão, né, que você fez de faturamento, de crescimento, pode ter sido extremamente otimista e muitas coisas podem dar errado nesse caminho e você não cumprir aquela meta. Não cumprir aquela meta, qual é o teu plano B? Você tem onde pegar dinheiro? Você tem onde pegar investimento? Se você não tiver, a tendência é que você quebre. E às vezes, se você não quebrar de imediato, uma pessoa te empresta dinheiro, o banco te empresta, você consegue um financiamento e no final da história, se não tiver muito bem projetado, você usa esse dinheiro, não consegue pagar. Hoje mesmo eu recebi um contato de uma pessoa falando sobre isso, que ela começou usando lá o cartão de crédito, depois foi quebrando o limite, pegou um empréstimo, não conseguiu pagar, depois teve que recorrer a amigos e a parentes ali para poder pagar toda a dívida para ele se livrar e depois se levantar e pagar essa dívida para o amigo. Acho que foi a mãe dele que emprestou esse dinheiro para ele. Então, assim, você vê o tamanho do risco. Agora, como você quer abrir uma empresa sem entender esses passos, sem estudar, sem compreender muito bem, você vai quebrar. Às vezes você pode até olhar e falar assim, cara, mas Altair, você está falando uma coisa que não faz sentido, porque tem um colega meu que não tinha conhecimento, não tinha nada, ele foi, meteu a cara lá e pô, deu certo. Estamos falando de exceção, aqui eu trato regra. Não vou ficar vendendo exceção para você. É a mesma coisa de falar aquelas pessoas que ficaram milionárias. Eu vou fazer um vídeo e falar assim, cara, eu conheço um cara que ele abriu empresa, deu super certo, hoje tem uma rede de 50 lojas e está milionário. Cara, isso é exceção, isso não é regra. A maioria é luta, é dia a dia, é dificuldade, então não entra nesse erro, não cometa esse erro de querer abrir uma empresa aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo sem antes ver esses 3 itens que são extremamente importantes para você. Bom, obrigado por chegar até aqui. Deixa o teu like, que é muito importante. Comenta aqui se tudo isso faz sentido para você, porque é importante a gente saber também se o conteúdo está fazendo sentido e está fazendo você pensar em algo aí, olhando também para o teu negócio, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.